que estava conosco da TV, e a gente está falando sobre a negociação do governo com o Congresso e o governo conseguir fazer um governo mais à esquerda, mas também atendendo ao centro, que é uma escolha dos eleitores, inclusive que escolhem, né, os parlamentares que estão ali no Congresso, e como também o governo conseguiu compor para chegar ao poder. E aí a gente entra na reforma ministerial, Josias. Sempre se fala da reforma ministerial, ela vai estar chegando, é agora, é para daqui a pouco. Bom, o governo está chegando no final dessa metade aí do mandato em meio a tantas conversas do que pode vir aí para o próximo ano. Um dos pontos, e aí a gente sempre fala disso, né? Tão curioso, sempre é a comunicação. A Secretaria de Comunicação Social de Paulo Pimenta está no alvo. Na sexta-feira, o Lula criticou a forma como o governo divulga suas ações. Ele diz, abre aspas, há um erro no governo na questão da comunicação. E eu sou obrigado a fazer correções necessárias para que a gente não reclame de que está se comunicando bem, foi o que disse o presidente. Então, Paulo Pimenta, um dos alvos dessa reforma ministerial. A comunicação do governo é ruim, Josias? É ruim, né? Agora, o Paulo Pimenta não é o único responsável, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o governo se comunica muito mal. O governo não tem traquejo para trafegar pelas redes sociais. É, e não é um problema só do governo, é um problema da esquerda de maneira geral, né? De raro em raro, a esquerda acerta uma, né? Hoje, as redes sociais viraram o habitat natural da direita no Brasil, né? Agora, é muito impressionante o que está acontecendo em relação a essa reforma ministerial, Fabíola. Uma reforma que, aliás, o Lula dizia que não ia fazer, né? Sempre que um presidente nega demais a realização ou a intenção de fazer uma reforma, é sinal de que ela, em algum momento, virá. E virá. Deve vir ali depois do Carnaval, no início do ano que vem, né? E a julgar pela evolução das articulações, o que vem por aí não se parece muito com a reforma ministerial, é mais um remendo, né? Então, o Lula está querendo se equipar para 2026, o Centrão insatisfeito com tudo, quer um pouco mais, e o PT está se dedicando à autofagia, que é um esporte ao qual o partido se dedica com muita frequência, né? O Lula quer pagar à vista, com ministérios, a perspectiva de um apoio a prazo de partidos como o MDB, o PSD do Kassab, ao seu plano de reeleição. O risco é grande de o presidente levar um calote, né? Entrega agora à vista os ministérios e lá na frente o MDB e o PSD vão cuidar da sua vida, né? O Centrão quer ver o Arthur Lira na poltrona da Nízia Trindade, na saúde. E quer também o grupo colocar um pé no Palácio do Planalto, desalojando o Alexandre Padilha da coordenação política. Não quer mais intermediários, quer definir ele mesmo a distribuição das emendas. E o PT gostaria muito de substituir o Wellington Dias, ou um pedaço expressivo do partido, um pedaço influente do partido, quer substituir o Wellington Dias do Ministério do Bolsa Família e o Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E o pedaço do partido que defende esse tipo de substituição é muito influente. Não estamos falando dos subúrbios do PT, não. O partido acha que esses ministros, o Wellington Dias e o Paulo Pimenta, eles não sabem bater bumbo. Eles têm material para vender, tem a Bolsa Família, programas sociais, tem as realizações, os êxitos do governo na área econômica, agora estão aí com crescimento da economia acima do previsto, acima de 3%, recordes na redução do desemprego, e o governo está mal avaliado, né? Então, por isso, o nariz torcido do próprio PT em relação ao Wellington Dias, em relação ao Paulo Pimenta, e o Lula concorda. O Lula acha mesmo que está faltando bumbo. Se pudesse, se dependesse da sua vontade, o Lula nomearia o marqueteiro da campanha, o Sidônio Palmeira, para o chefe da SECOM. Já até convidou o Sidônio lá atrás. E agora, se o Sidônio topar, ele põe. Aí, de novo, aqui também vai transformar a SECOM em comitê eleitoral, né? Porque a lógica que vai predominar na publicidade do governo vai ser a lógica dos vídeos de campanha, de marketagem, né? E é muito curioso, Fabíola, porque a Nízia Trindade, o Alexandre, o Padilha, o Wellington Dias e o Paulo Pimenta, eles já viraram ponta de estoque na esplanada. Toda vez que se fala em reformar o ministério, a primeira coisa que se faz
é colocar esses ministros na entrada da loja, como se fosse mercadoria em liquidação. Não é a primeira vez que se fala nesse tipo de substituição. E, paradoxalmente, o Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, que tem um defeito de origem, ele tem o defeito do indiciamento por corrupção, esse demora a ser incluído na lista dos candidatos à degola, porque ele é apoiado lá pelo czar do Senado, que está voltando para a presidência do Senado, tem um apoio enorme do Centrão, do União Brasil, e demora a entrar na lista. Esse deveria ser o primeiro, devia ser estar no início, no primeiro lugar da fila da reforma ministerial. Então, o que se enxerga, Fabíola, no balcão da reforma, não tem nada ali que guarde uma semelhança, que se pareça minimamente com o interesse público. São arranjos. O Lula de olho na reeleição, o Centrão de olho nos cofres, o PT querendo apertar os seus próprios parafusos, e não tem muita coisa ali que se pareça com interesse público. E assim caminha a República. Essa reforma deve vir ali depois do Carnaval. E aí, o pessoal fica na discussão aqui, né, Thales? O que poderia melhorar na comunicação do governo Lula, né? Quando o Lula fala isso, que não tá boa, né? O que poderia ser melhorado na comunicação? O que está errado na comunicação do governo Lula? Bem, primeiro, e todos concordam com isso, começar com o Lula, primeiro a questão da comunicação digital, das redes sociais. O governo não conseguiu entrar nas redes sociais do tamanho que precisa entrar. A oposição reina no universo das mídias sociais. Então o governo tem que arrumar um jeito, por isso que o Lula já até pensou em trazer um marqueteiro, porque tem que arrumar um jeito de se tornar mais influente nas redes sociais, e não está sendo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é uma mudança de postura do governo, desse governo, em relação ao primeiro governo Lula, ao segundo governo Lula, especialmente ao segundo governo Lula. No primeiro e no segundo governo Lula, naquela época, havia um entendimento maior com a imprensa, com os jornalistas, uma presença maior dos jornalistas, uma conversa mais ampla dos jornalistas com o governo Lula mesmo, com os ministros, com o Palácio, etc. Hoje, essa conversa está mais formal. Isso dificulta porque você acaba não tendo muita empatia da mídia dos executores da mídia, que são os jornalistas, com o próprio governo. Então, tem esse problema, é um problema de mudança de postura do PT e desse governo em relação ao que era antes, uma mudança de postura. Isso não tem o Centrão. O Centrão não tem isso. O Centrão sempre foi de um relacionamento mais aberto com os jornalistas, com a imprensa, etc., do que o próprio PT. O PT sempre teve uma desconfiança da mídia, né? E essa desconfiança leva a um certo fechamento, né? Então, tem essas duas questões: a questão da internet, da mídia social, das redes sociais, e a questão de o PT ter um certo preconceito com a mídia, que precisa mudar. Ele e todos os outros, né? Porque é muito maluco isso. Você sabe que quando você estava falando, Thales, aí eu fiquei tentando buscar aqui na minha memória como é que era a comunicação do governo Bolsonaro. Era um desastre também, né? Um desastre. Porque assim, eles até traziam as informações, e até hoje fazem essa atuação nas redes sociais, e que é muito em cima de fake news. Isso rende muitas investigações, inclusive, né? Mas a comunicação oficial do governo Bolsonaro dava para dizer que era boa, Thales. Tanto é que ele não conseguiu nem divulgar as coisas. Ele se perdeu. Que perdeu a eleição. Não era boa, como não era boa da Dilma. Isso sempre tem um resultado. Se você não tem um bom relacionamento com o jornalista, não adianta. Agora, se você for ver o governo Lula, primeiro, segundo governo, teve uma boa relação com os jornalistas. Tinha uma postura dos jornalistas de abertura com o governo e de setores do governo com os jornalistas. O governo Fernando Henrique se deu muito bem com os jornalistas, muito bem.
A Ana Tavares, que era a coordenadora lá de imprensa no Palácio do Planalto, ela tinha acesso, conversava sempre. Qualquer repórter que ligasse para falar com a Ana, falava diretamente com ela. Ela era a ministra da E E, comunicação. e esse é o ponto, né? Porque aí, nessa época, a imprensa tinha esse peso absurdo na divulgação da comunicação do governo. E hoje as coisas mudaram sobre essa atuação nas redes, que foi o que você falou, né, Thales? Como é que você vê essa situação, Josias? Por exemplo, qual foi o governo que teve uma boa comunicação e que poderia ter sido, como você gosta de falar, né, de vitrine, né? Qual seria essa comunicação perfeita? O Bolsonaro foi bem na comunicação oficial? Que diferença ele faz com a comunicação atual do governo Lula? Hein, Nós Josias? precisamos notar, Fabiola, que houve uma grande mudança, né? São coisas incomparáveis, né? E hoje nós temos algo que não havia. Primeiro, a imprensa não tem a importância que já teve, não tem essa importância toda, perdeu a supremacia na intermediação entre a informação e o consumidor da informação. E essa intermediação foi rompida pelas redes sociais. Então, hoje, com mentira, sem mentira, com fake news, com tudo isso, um pedaço da sociedade brasileira considera que a melhor forma de se informar é por meio das redes sociais. O Bolsonaro enxergou isso lá atrás e ele se aproveitou dessa novidade, fez isso de forma canhestra e até criminosa, como estamos vendo agora, durante todo o seu governo. Ele foi o seu porta-voz, ele dispensou a intermediação, ele fazia aquelas entrevistas no cercadinho do Alvorada, utilizou-se da imprensa como um degrau para chegar ao seu público, até o momento em que a imprensa viu que estava sendo. O Bolsonaro inventou ali a entrevista de auditório, né? Ele tinha a sua claque, utilizava os jornalistas, ofendendo, as ofensas eram cotidianas, né? E às vezes ele dizia, não, cala a boca aí, hoje quem vai perguntar é o povo. Aí alguém da sua claque fazia as perguntas. Então, quando a imprensa viu que estava fazendo papel de bobo, até saiu do cercadinho do Alvorada. A intermediação para o Bolsonaro se tornou dispensável. O Bolsonaro simplesmente chutava a imprensa como se fosse cachorro morto. E ele teve algum êxito na propagação da sua liderança junto a um pedaço do eleitorado, que se mantém até hoje. Ele tem uma liderança expressiva e o bolsonarismo aprendeu a lidar com as redes sociais. Faz isso, como disse, de forma criminosa. Não importa. O que nós estamos analisando aqui é o efeito. E o governo não sabe como trafegar por essa nova via de comunicação. O próprio Lula disse, neste final de semana, discursando para os petistas, para a cúpula do PT, no encontro que começou na sexta-feira, o Lula disse, olha, a gente não conseguiu, em 2 anos de governo, nós não conseguimos sequer fazer um estudo sobre essa questão digital. Não conseguimos sequer fazer uma licitação. Então, veja, o Lula acha que uma licitação vai resolver o problema. E o Paulo Pimenta, que agora está sendo lançado na frigideira pelo Lula e pelo PT, ele tentou fazer uma licitação que ia gastar, até previa-se gastar quase 200 milhões de reais, 197 milhões de reais, para contratar empresas para administrar essa comunicação digital do governo. Como se o governo quisesse frequentar as redes sociais com fraque, paletó, a rigor, num ambiente que é baseado na canelada, um ambiente que a extrema-direita frequenta para distribuir caneladas. Então, o governo quer gastar 200 milhões de reais. E o Lula disse, olha, a primeira providência que nós vamos tomar, vou resolver esse problema, como a insinuar que vai trocar o ministro, e disse que, na sequência, quer fazer uma licitação. Então, o governo acha que com uma licitação vai resolver o problema. Não, o problema é de linguagem, o problema é de forma. E, como disse o próprio Lula, em 2 anos eles não conseguiram entrar nesse mundo das redes sociais. Então, a imprensa perdeu relevância, o governo não sabe como trafegar nesse universo e a extrema-direita nada de braçada. E, de raro em raro,
o governo e a esquerda encontram um nicho, como foi a discussão sobre a escala de 6x1, a necessidade de acabar com a escala de 6x1, a discussão sobre a PEC da praia. Aqui e ali, a direita perde o pé e a esquerda retoma as rédeas do debate. Mas é muito raro. A esquerda e o governo estão levando pancada, Fabiola, desde 2018 e não aprenderam ainda a trafegar nesse universo e não será a imprensa a fazer essa intermediação. A imprensa está identificando o fenômeno, tentando se adaptar a ele e o jogo mudou e o governo não sabe como jogar esse jogo. Ó, o José Gama, ele fala assim, ó, mas vamos dizer a verdade. A mídia sempre só deu pancada no Lula. É uma pancada atrás da outra. Com toda a porcaria do governo Bolsonaro, ainda continuam fazendo o quê? Batendo no governo Lula. É muito engraçado como as pessoas não entendem o papel da imprensa. E às vezes falam que a gente não tá batendo no Lula, que a gente fica protegendo. Aí a Giane diz, a imprensa não é para ser amiga do governo. A função da imprensa é proteger. É legal aqui, ó. É proteger os governados contra os desmandos dos governantes. Esse é o papel da imprensa, Thales? Porque depois que você falou sobre os bons relacionamentos, e às vezes as pessoas não entendem corretamente o que você quis dizer com isso. Quando o Thales fala de um bom relacionamento do governo com a imprensa, é trazer as informações que a imprensa pergunta. Porque nós, às vezes, a gente entra em contato, e tem vários governos que são assim, e a gente não consegue nenhuma informação. É zero transparência. Você bate no ministério, você precisa saber dos números, você precisa saber dos encaminhamentos, e não tem esse bom relacionamento nesse sentido, de trazer as informações com que o jornalista possa fazer uma apuração melhor e trazer, digerir isso para o público, né, Thales? É disso que você estava falando, do bom relacionamento. Não é ser amiguinho e ir na festa de final de ano. Não tem nada a ver com isso. As autoridades têm que entender que o jornalista está ali como um representante do leitor. Ele vai ali conversar para trazer informação para o leitor. E as autoridades, em geral, não gostam disso, não gostam desse papel do jornalista, acham que o jornalista devia ser amigo ou inimigo. E colocam ele nessas caixinhas, amigo, inimigo, governista, oposicionista, colocam nessas caixinhas, quando não olham o lado correto. O lado correto é o seguinte: o jornalista é o representante do leitor, que está ali para obter informação para o leitor. Uma vez eu tomei uma bronca de um presidente da Câmara, que há muito tempo atrás, assim que eu cheguei aqui em Brasília, que ele disse, você veio do Rio de Janeiro, o que você cobria lá? Eu disse, polícia. Ele disse, se você aqui cobria ali bandidos, essas coisas, eu disse, e aqui você não está estranhando, não? Eu disse, não. Aí ele disse, meu filho, me respeite. Eu disse, olha, o senhor me desculpe. Eu, na verdade, eu sou um representante do leitor, tanto faz com quem eu esteja conversando. Eu converso como representante do leitor. Eu não estranho se é bandido, não é, se é a favor, se é contra o governo. Eu não estranho nada. Eu estou aqui para trazer informação para o meu leitor. Só isso. Nossa, o pessoal tá aqui agora descendo a